Paz do Senhor, meus irmãos, como é que os irmãos tá? Tá todo mundo na paz, graças a Deus. Por aqui tá todo mundo em paz, meus irmãos. Todo mundo na graça de Deus. Um pouquinho do meu dia a dia com a palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus é tudo para nossas vidas, né? O ser humano que não lê a palavra, que não medita na palavra todo dia, precisa fazer isso, porque a Bíblia é a bússola para a nossa vida. Ela nos dá direção em todas as coisas, em todos os momentos, as decisões que nós for tomar, todas as dúvidas. Na palavra de Deus está escrito. E nós, como dona de casa, as irmãs que me acompanham, que assistem os vídeos, peço às irmãs que compartilhem, que comentem. Uns vídeos simples, mas é feito com muito amor, com muito carinho, debaixo de oração. Eu oro por todos vocês. Peço a Deus que abençoe todos aqueles que me acompanham, todos aqueles que veem meus vídeos, que compartilham. E compartilha aí para os grupos da família. Faça a obra aí do Senhor. A passagem que Deus colocou no meu coração nesse vídeo foi aqui, Jesus em Caná da Galileia. Segunda vez que Jesus foi aqui para Caná da Galileia. Primeira vez ele foi para o casamento que ele transformou a água em vinho. Nós sabemos também que o vinho era sem fermento, era um vinho, suco de uva, que nos estudos que a gente faz sobre o vinho no Novo Testamento, nos fala que até água eles acrescentavam, né? Mas a passagem nos fala aqui, né? Em João 4, que vem nos falando aqui, a cura do filho de um oficial do reino. Mas eu não vou até no final para não ficar muito comprido. Aí vem nos falando aqui, né? E dois dias depois partiu dali e foi para a Galileia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Quem conhecia Jesus, eles não acreditavam nos milagres que Jesus fazia. Jesus operava milagres, Jesus libertava, Jesus transformava vidas. E muitos ainda estavam incrédulos, não acreditavam, né? Chegou, pois, a Galileia. Os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, como eu acabei de falar, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus via da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. Rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não verdes sinais e milagre, não crere? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se, e desceu, e logo saíram-lhe ao encontro os servos do oficial, e lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou, pois, que hora ele achara melhor. E disseram-lhe: ontem às 7 horas, e a febre o deixou. Então, pôs o pai, que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Amém, Jesus. Nós vemos aqui, meus irmãos, esta passagem que nos fala, né, que Jesus foi a segunda vez em Caná da Galileia, e lá chegou um oficial e pediu socorro para seu filho. E Jesus socorreu, porque ele disse que ele podia voltar, que o filho dele estava vivo. E ele voltou, ele creu na palavra de Jesus. Ele creu na palavra que Jesus
declarou ali: vai, o teu filho vive. E o homem creu naquela palavra. Só em Jesus falar que o filho dele vivia, ele voltou, tomou posse da palavra e voltou para sua casa. E nós sabemos aqui, que nem, que nem aqui a palavra nos fala, né? Que na mesma hora que Jesus declarou a palavra ali, o filho daquele oficial foi curado. A febre o saiu às 7 horas. E ele percebeu que foi aquela hora que Jesus declarou a palavra. E nós sabemos que a palavra é tudo. Como eu acabei de falar aqui no início do vídeo, que nós temos que orar, que meditar na palavra. Temos que ler a palavra, porque a palavra de Deus é a bússola para cada um de nós. Aquele oficial tinha um filho. Se ele tinha um filho, ele tinha uma família. Tinha esposa, poderia ter mais filho, mas aquele filho estava doente. E ele buscou socorro em Jesus, um oficial, né? Um oficial que não seguia Jesus, que não era servo de Jesus, do Deus vivo, mas ele creu nos milagres que Jesus fez. Ele presenciou os milagres ali em Jerusalém e muitos lugares ali que as notícias correm. E ele ouviu falar de Jesus, certamente ele poderia ter participado de alguns milagres. E o filho dele, como adoeceu, imediatamente ele foi buscar Jesus. Foi buscar socorro, a cura, o filho dele em Jesus. E Jesus o curou. Não foi preciso Jesus nem ir lá na casa do oficial. E aquela família toda, meus irmãos, nos diz aqui nos últimos versos, né? Teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. A casa significa o quê? A família, né? O filho foi curado, ele foi liberto e a casa, a família dele, todo foi liberta. Como é importante o pai, a mãe, nós como dono de casa, prestar atenção na palavra, ouvir a palavra, praticar a palavra dentro da nossa casa, porque através da palavra vem a cura, através da palavra vem a libertação, através da palavra vem a salvação da nossa família. Aquele filho foi curado, ele foi salvo, a família foi salva, porque ele creu na palavra de Jesus. Que nós possamos, nós como dona de casa, como mãe, filho, como mãe, pai, quem ouvir esses vídeos, essa palavra, leia a palavra em sua casa. Ensine seu filho a palavra, porque a palavra ensina o que é certo e o que é errado. Que nós viemos praticar todos os dias a palavra do Senhor e saber que através da palavra nós temos vida e vida eterna, vida com abundância aqui na terra, né? Que Deus possa abençoar o seu lar e que nós venha crer na palavra, leia